Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo, eu sou estagiário de conteúdo e relacionamento da Zero Carbon. Ei, gente, meu nome é Daniele e eu sou analista ambiental da Zero Carbon. O tema de hoje é moda e decolonialidade. Descolonizar a moda é sustentável. Pessoal, lembrando que nós temos 4 palavras que vão ser distribuídas nos 4 vídeos a partir desse. Essas 4 palavras vocês vão precisar pegar elas e colocar elas em qualquer ordem nos comentários do último vídeo, para que vocês tenham a chance de ganhar a ecobag como prêmio aqui da Zero Carbon. Lembrando que as ecobags são limitadas para as primeiras 15 pessoas que comentarem. E se não chegar às 15 pessoas, a gente vai dar um período, né, para o comentário e vai pegar a quantidade que tiver escrita até ali, até o momento. E as regras estão na descrição do vídeo, vocês podem conferir lá certinho para estar participando. Então estamos aqui com a Gabi. Gabi, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre a apresentação que você trouxe para a gente. Beleza, tô só olhando as horas aqui para cronometrar. Então tá, gente. Olá, né? Meu nome é Gabriela Reis e hoje eu vou, né, aqui a convite do pessoal da Zero Carbon, falar sobre moda e decolonialidade e agradecer o convite e a oportunidade, que eu fiquei muito honrada, né? E compartilhar aí o conhecimento, né, que a gente vem aí ao longo dos anos adquirindo. E nesse momento eu faço doutorado em geografia, né, na UFMG. E vou contar aqui rapidamente, brevemente, como que eu cheguei até aqui, né? Por que eu estudo esses temas, né? Inclusive a moda dentro dessas áreas do conhecimento, né? Então, eu sou formada em turismo pela UFMG também, depois eu fiz mestrado em geografia e agora também estou no doutorado na geografia. Só que desde a minha graduação eu estudo a moda pelo olhar, né, dessas áreas do conhecimento, dessas disciplinas, né? Só que essa inquietação em relação à moda, ela vem desde criança, desde nova, né? Então ela sempre provocou a minha mente, que eu sempre observei as roupas das pessoas que elas estavam usando, por quê, as diferenças de lugares e tudo, e por uma referência familiar também, porque minha avó era costureira. Então cresci no meio de revista Moda Moldes, né, entregando a minha idade também, e tendo a minha avó aí fazendo roupas para minha família, para mim e tudo mais. E ao longo dos anos, esse interesse, né, pelos diferentes tipos de vestimenta, que também estão nos diferentes territórios, nos diferentes círculos sociais. Hoje eu estudo a moda enquanto elemento de diferenciação social, né, no doutorado, abordando aí aspectos da decolonialidade que eu vou falar aqui agora. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional para entender como que eu cheguei até aqui. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu achei importante a gente abordar aqui é a diferença do decolonial para o descolonial. Então, assim, de forma geral, não há um consenso quanto ao uso desses termos, né? Então, o decolonial, ele vai em contraposição à colonialidade. E só antes de eu falar aqui, gente, como eu sou acadêmica, eu vou trazer aqui um pouquinho de conteúdos acadêmicos mesmo, um pouquinho de teoria, mas de uma forma muito leve, muito breve, também não dá para aprofundar, né, devido ao tempo e outros fatores, né? Então, recomendo que, se alguém tiver interesse, aprofunde, estude, tá? E também, se tiver dúvida, pode me perguntar. Vou deixar os meus contatos para isso também. Bom, e aí, voltando, então, decolonial, em contraposição à colonialidade. E o que seria colonialidade? Seria essa continuidade da estrutura desse poder colonial, né? Sendo que a descolonização ela está se referindo àqueles processos de independência dos estados-nação, né, fora do jugo da colonização, né, das metrópoles ali, né, no final do século no início do século, perdão, do século XX, né? E o colonialismo é essa relação direta de dominação de povos sobre outros povos, né? Então, a diferença em si é que, quando a gente fala de descolonização, pressupõe que não haverá mais colonização. E quando a gente fala de decolonial, seria algo mais profundo, decolonizar, né? Esse poder que permaneceu mesmo após o fim da colonização. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de momentos da história da nossa história, né, ocidental, de dominação, de colonização. Então, um pouquinho de história. Então, só para pontuar esses aspectos.
povos, né? E quando a gente está falando de debate colonial, né, a gente está falando de um momento da história, que é o pós-colonialismo, que, né, que eu falei, né, a seção dos Estados-nações, independência e tudo, né, dos processos de colonização dos países colonizadores, né, e isso está ali por volta do século XX, da segunda metade do século XX, né, então, e quando a gente fala assim, de debate, então são teorias, são estudiosos, universidades que estão ali conversando sobre esse tema que vai emergir, um novo tema que vai emergir, né? Então, o debate pós-colonial, ele é antecessor ao debate decolonial, né? E dentro desse debate pós-colonial surge esse grupo dos estudos subalternos, né? Mas que ele recebe uma crítica porque ainda bebe fontes de conhecimentos europeus, filósofos, estudiosos europeus. E logo depois vem o grupo Modernidade e Colonialidade, que é o que eu vou, dentro dos autores que estão nesse grupo, eu vou pontuar aqui junto com o Quijano, né, alguns aspectos. Então, esse debate decolonial surge aí nesse período aí de 1990, tá? Então, só para entender como que isso acontece, em qual contexto histórico e social que isso surge. Então, vamos lá. O pensar decolonial. Então, aqui eu vou usar muito o autor, que é o Aníbal Quijano, que não sei se alguém já ouviu falar dele e tudo, mas o pensar decolonial surge aí com esse grupo de estudiosos latino-americanos que vão ali produzir conhecimento, né, organizar eventos, congressos para falar sobre esse tema, né? E é como se fosse uma quebra de paradigma da visão eurocêntrica, né? Então, a gente tem os processos de colonização, né? Aí, pegando ali um pouco do Quijano, da contribuição desse autor, ele diz que nós temos aí as identidades que surgem, né? Como a América, a Europa. Isso a gente está falando, tá, gente? Dos processos de colonização, incluindo o Brasil, que foi colônia, os países africanos, Índia, né? Então, é aquilo que hoje a gente fala, o sul global, né? E o norte, que há essa divisão, para entender, assim, mais ou menos. Então, a gente está falando dessa história aí da nossa colonização. E para entender essa colonialidade, esse poder, né, colonial que se estabeleceu, né, criou-se essas novas identidades, como a América, a Europa, né, como se fossem diferentes, né, sendo a Europa sempre ali dominante, né, se justificando enquanto superior, né, dentro de um eurocentrismo, para subjugar os povos ali que são colonizados, né? Então, aí a gente tem o surgimento da Europa, América, Ocidente, Oriente, sempre essa dicotomia. Quando a gente fala em eurocentrismo, a gente está falando ali de uma racionalidade europeia, né? Que ela não vai validar os conhecimentos dos povos que aqui habitavam esses territórios. Ela não vai validar essas cosmovisões, muito pelo contrário, ela vai dizer que isso não existe, que não funciona, tá? Estou explicando assim bem de uma forma resumida, tá, gente? E uma das principais formas de subjugação desses povos foi a criação da ideia de raça, né? Que proporcionou ali a escravidão, a escravização desses corpos, né? Ditando ali uma ideia de superioridade branca, da raça branca, os europeus, contra os negros e os índios, né? E também você julgar ali, falar negros e índios, você está colocando toda a diversidade de povos que aqui habitavam, que tinham ali sua organização social, sua relação com o território, suas cosmovisões, seus conhecimentos produzidos ali, tudo no mesmo pacote, colocando todo mundo junto, e não é isso, havia sim uma diversidade, né? E aí começa a haver né, essa ideia de raça, ela vai ser justificada a partir, né, das diferenças biológicas mesmo, né? Então isso vai dizer que um é superior e o outro é inferior,
né? E também, a partir dessa racionalidade que eu falei do eurocentrismo, vai justificar a exploração também do meio ambiente, dos recursos naturais, né? Que é o que a gente vai falar aí, quando falamos aí de sustentabilidade no futuro, né? Desse contexto aqui. Então, toda essa forma de pensar, toda essa forma de subjugar e de controlar também está ligada ao nascimento do capitalismo. Então, aí você tem formas de trabalho que são justificadas, como a escravização, né, por essa visão eurocêntrica e também por essa forma de acúmulo de riqueza que está sendo feita, né? Então, dessa forma, estudar a decolonialidade também vai escancarar essas formas de exploração e de espoliação que esses povos sofreram no percurso da história. Aqui, eu peguei, só para, assim, de forma muito resumida, existe esse Instagram que chama The Slow Factory, que eu vou passar depois para vocês, mas para a gente entender resumidamente como que o colonialismo, né, essa colonialidade do poder, ela vai se entranhando de forma muito mais profunda, sobretudo pela racialização, tá? A partir dessa supremacia da raça, white supremacy que está ali, e também, né, da questão do gênero, né, male supremacy, as sociedades patriarcais, principalmente no Brasil, a gente tem os engenhos comandados por fazendeiros, né, que mandavam em tudo, inclusive utilizavam, né, os corpos das escravas como para reprodução mesmo, né, assim, para aumentar ali aquela população de escravos, né, e também uma superioridade humana, supremacia humana, que vai proporcionar esse ecocídio, né, a utilização desses recursos naturais aí ao longo do tempo. Porque os processos, dentro da perspectiva decolonial, os processos de colonização, eles acabaram, mas a colonialidade desse poder, ou seja, a exploração ainda continua, mas sobre novas formas, né? Então, a gente ainda tem uma exploração dos recursos humanos, a gente ainda tem uma exploração dos recursos naturais, e a gente ainda tem um racismo muito forte na sociedade, né? Então, se estrutura todas essas formas de poder sobre esses povos, sobre os corpos, sobre os territórios, sobre os recursos naturais, né? E aí acaba gerando todo esse, como fala? Não é fluxograma, não sei, enfim, para explicar mais ou menos como que isso se dá. Bom, e aí eu trouxe um exemplo, né, atual. Eu quis pegar esse exemplo, né, para a gente entender como que isso ainda se perpetua, que foi a coroação, né, do Charles, né, que aconteceu tem poucos dias. E então, a gente, não sei se vocês acompanharam, mas aí você pode ver toda aquela cerimônia, né, é algo, na minha opinião, ainda assim, tem uma coisa tradicional, as roupas, as joias, né, então aqui um exemplo perfeito de como que aquela riqueza foi construída através da exploração desses corpos, desses recursos naturais, né? Então, ali a gente tem um diamante que foi roubado da África, né? E que estava lá nessa coroação. Então, só para ilustrar como que isso, essa colonialidade do poder, ela se perpetua, né? De outras formas, né? E tá aí os símbolos, né? Ali sendo, como fala? Não é ressaltados, mas estão ali se mostrando, né, novamente. E aqui também a gente pode, também como é que fala? Desse mesmo Instagram, um exemplo, né, pegando ainda a coroação, e falando, né, que a opulência europeia ela é literalmente escandalosa, porque foi baseada, foi fundada, né, em escravidão, né, a partir de sangue de escravos, das pessoas, né, e do solo e dos recursos naturais, e que, né, isso vem nesse mundo que a gente também chama hoje de subdesenvolvido, né, e o Frantz Fanon, ele faz parte lá do movimento pós-colonial, ele não é decolonial, mas eu trouxe porque eu achei atual a gente falar disso. E já pegando o gancho aqui com a moda, a gente vê aqui
os acessórios, uma roupa, os acessórios que eu digo assim, a coroa, né? 2 coroas ali, que são cravejadas de pedras preciosas, diamantes, aí tem ali as joias que a família real usou, né? E os tipos de vestimenta também. Então, lembrando que enquanto esses territórios do sul eram colonizados, os corpos eram colonizados, produziam-se e os recursos naturais extraídos, né, o que a gente chama hoje de Europa, estava ali vivendo essa opulência mesmo, né? Então a roupa, os trajes naquela época já proporcionavam diferenciação social, já ditavam quem tinha recursos, quem não tinha. Então quem era da nobreza, né, ali das cortes, então já vestiam trajes, né, com determinadas cores. O vermelho, por exemplo, era uma cor, né, um tecido, né, colorido de vermelho, tingido de vermelho, já denotava aí um poder, né, a riqueza que aquela pessoa tinha, né? Enquanto para as camadas mais pobres, a roupa não mudava muito, era uma roupa ali mais simples, né, de materiais também mais simples, né? Não era rebuscado, não era bordado, não tinha ouro, não tinha, né, não tinha ali as joias, né? Enfim, fazendo um paralelo, enquanto que havia escravidão, na Europa, em muitos aspectos, havia essa opulência também das classes mais abastadas, né? Dos estratos sociais mais abastados. Bom, e aí também a gente estende todo esse padrão, essa visão europeia, né? Isso ao longo dos anos, tá, gente? Porque aqui eu estou falando de uma forma resumida. A gente vê aí também os padrões europeus de beleza, né? Então, muita gente hoje procura reproduzir ali ou ter algum aspecto desse padrão de beleza que também foi imposto aí por muito tempo, né? Então a gente vem aí de um processo de mudança de mentalidade ao longo desses processos de colonização, sempre reforçando, né, esse olhar europeu, né, a partir do europeu, né, no sentido de valorizar as formas de pensar, os modelos, os padrões de beleza, o que era importante, e sempre subjugando tudo o que era, o que era, digamos assim, natural, original, os corpos, os conhecimentos dos outros, desses outros territórios que eram colonizados. Bom, e já falando dos povos subalternos, né, dos povos colonizados, o território, né, desses grupos sociais que aqui se organizavam, não só no Brasil, aqui em outros países, né, da América Latina, na África, que o que a gente fala que é hoje países, tá, gente? O território era algo indissociável da identidade desses povos e das formas de organização coletiva. Então, tinha símbolos, referências baseadas nesse meio natural, nesse substrato que eles organizavam a vida ali, né? Então, gente, o debate decolonial, ele vai refletir sobre as formas, ao refletir, né, sobre essas formas de colonização, ele vai jogar luz, né, também sobre o fazer artesanal, sobre as manifestações culturais, artísticas, as territorialidades, né, as diferentes cosmovisões. Lembrando que a visão europeia é monoteísta, né, enquanto os povos eram pagãos, politeístas, e tudo isso foi sendo ali desvalorizado, né? E também a pluralidade das formas de existência e de vivência. Então, essa aí é uma das contribuições que a gente pode pensar a partir do debate decolonial. Então, gente, aí já dando aí um saltinho cronológico, né, já pensando aí as questões do desenvolvimento, a gente tem aí hoje os discursos do desenvolvimento, né, mas se a gente for pensar essa questão né, não vou aqui entrar numa discussão sobre o desenvolvimento, porque ela é muito extensa, né, mas é só para a gente entender como que esses processos de colonização, eles ainda resultam em formas de dominação, né,
em concepções de subalternidade em relação aos povos, né, à sociedade que aqui se formou, né, e até enquanto país, né, porque a gente é o quê? Subdesenvolvido, terceiro mundo, né? Então, os discursos do desenvolvimento vêm ali sempre tendo como um modelo o padrão europeu né, de desenvolvimento de país, de sociedade, e norte-americano também, né? Porque os Estados Unidos aí depois se tornam uma potência econômica e bélica, né, durante o século XX. Então, a gente tem ali, inclusive, o fomento, né, financeiro para que os países subdesenvolvidos, né, que foram ali parte também viveram os processos de colonização e os resultados disso, as consequências disso que se perduram aí ao longo do tempo, né, para se desenvolver. Então, houve esses recursos ali que eram financeiros, né, que eram destinados para promover o desenvolvimento, também muito baseado numa perspectiva do desenvolvimento econômico. Então, a industrialização e geração, aumentar a potência econômica e PIB, por aí vai, né? E desconsiderando outros aspectos da sociedade, que não são puramente econômicos, né? Bom, e aí, também resumindo, né, igual eu falei, gente, são discussões densas, teóricas, né, mas dentro desse modelo industrializante que ali foi sendo propagado e realizado também pelos países de primeiro mundo, a gente começa a ter os desastres ambientais, né? Então, a gente tem aí vazamentos tóxicos que poluíram ali rios, a gente tem próprio vazamento de Chernobyl, o acidente nuclear de Chernobyl. Então, esse modelo começa também a entrar em xeque, porque começa a colocar a natureza e a própria vida humana no planeta em xeque, né? Então, começa aí na década de 70 a haver essa discussão, né, sobre aquecimento global, sobre a finitude dos recursos naturais, e isso vai se tomando uma outra forma, né? A gente vai começar a ter eventos, né? A Rio, 92, né? Agora, recentemente, a COP. Então, isso tudo aí, ao longo dessas décadas, vai sendo encorpado em termos de discussão, né? Até a gente falar em desenvolvimento sustentável e chegar aí nos 17 objetivos, né? Que eles são bem amplos, né? Para erradicação da pobreza, energia limpa, vou pontuar aqui alguns. Redução das desigualdades, né? Um trabalho decente, crescimento econômico, saúde, bem-estar, educação, enfim, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Enfim, nós temos todo aí essas metas para tentar atingir e viver de forma que a gente possa viver ainda por outras décadas, né? Bom, e aí a moda também, brevemente também quis estudar a história da moda, bem complexo também, né? Eu gosto sempre de colocar essa citação do Fernando Braudel, que a história das roupas levanta todos os problemas, das primas, dos processos de fabrico, dos custos de produção, da fixidez cultural das moedas e das hierarquias sociais. Ou seja, se você for estudar ali o período de história focado na vestimenta, você vai descobrir muita coisa da sociedade daquele tempo, né? As matérias-primas, os hábitos, como que era ali a cultura de determinada sociedade, como que, enfim, né? Então, é complexo. Né? A gente fala, a moda é fútil. Não é. Sinto muito te contradizer que não é. Né? Inclusive, gera muita receita e o impacto ambiental é enorme, né? Começar, ninguém anda pelado por aí, a gente está vestido, né? Então, assim, o vestuário, ele já traz, né, significados, enfim, né? Bom, aí, basicamente, a gente, igual eu falei, né, pontuando sempre os temas, né? Se a gente for pegar a história do vestuário, a evolução do vestuário, porque o que a gente entende de moda hoje foi surgindo ao longo do tempo, tá? Antes, era simplesmente para proteger o corpo, né, as vestimentas típicas aí da antiguidade eram para proteger o corpo, feitas ali de fibras naturais,
né? Então, a gente tem essa primeira fase, que vai do período da Antiguidade ao século XIV, né? E depois, o espaço de tempo entre o século XIV ao XIX, e a terceira fase, iniciada em meados do século XIX até os dias atuais. Eu, muito assim, para frente, colocaria uma quarta fase, pós-pandemia, permeada aí pela tecnologia. Mas, assim, é só um palpite, porque, coitada de mim, não sou estudiosa para poder falar alguma coisa, e só o tempo também para estudar os impactos, né, que a gente teve da pandemia e da tecnologia também na moda, né? Então, nesse primeiro momento, o vestuário sofre poucas alterações, não tem característica nacional definida. Já lá no segundo momento, século XIV ao XIX, ele vai ter modificações constantes, começa a ter a moda que vai mudando, né? Aí tem as modas de Paris, da França, e as modas da Inglaterra, enfim, né, dos estados que vão surgir aí, né, e aí as vestimentas vão ter esse caráter pessoal, nacional, vai depender da organização política, comercial, né, aí das mercadorias, nas trocas das mercadorias, né, e vai eliminar também ali os traços religiosos. E já mais na atualidade, a gente tem um vestuário internacional, a gente tem as tendências, né, uma grande influência do maquinismo, né, assim, da indústria posteriormente, né, e também o surgimento da alta costura, né, que supra-suma ali da produção de peças, né, de grandes marcas europeias, né, que ditam aí tendências, enfim, né, que estão aí nos eventos que a gente vê, nos eventos de Cannes, no Oscar, né, enfim. Bom, e na atualidade a gente tem uma produção, né, aí de 107 milhões de toneladas, e são, né, um panorama global de fibras naturais, artificiais e sintéticas, né, sendo que as sintéticas correspondem à cidade de 2018, tá, gente? 62,3%, as naturais 31,5% e as artificiais 6,2%. E no Brasil, a gente tem uma cadeia têxtil que fatura 190 bilhões, né, de reais, com uma produção média de peça de 8,1 bilhões, né, do vestuário, peças do vestuário, e uma produção média de têxtil 2,16 milhões de toneladas, ou seja, são números muito expressivos que geram emprego, que impactam no meio ambiente, né, que ali movimentam toda uma cadeia de produção que começa na agricultura também, tá? Nas indústrias com a fabricação, né, das outros tipos de fibras que não são naturais, também é natural ali, também tem um processamento, né? O Brasil, ele tem escolas que estudam moda, ele tem ali uma produção muito importante de malha, de denim também, e além da gente ser referência em moda praia, né? A gente tem um design aí da praia que é muito buscado, né? Mas também a gente tem os impactos ambientais, né? Que são estimados aí, por exemplo, 1,2 bilhões de toneladas de CO2 que são emitidos, né, pela indústria da moda. Os trabalhadores da indústria do vestuário são são o segundo maior risco, né, de profissão, né, na categoria ainda de escravos modernos, né, e também nos Estados Unidos, né, 10,5 milhões de toneladas de roupa são descartadas, né, isso é quase 30 vezes mais pesado que o Empire State Building, para a gente ter uma noção da quantidade, né? E também o descarte, né, desses, como é que fala? Do resto do têxtil, né, das confecções, é tudo descartado, né? Então, gente, muitas vezes, quando a gente fala de moda, a gente está de indústria na moda, a gente está falando de números impactantes, enormes, né? Tanto para coisas que são positivas, também negativas, né? E a gente também tem que pensar que muito ali não sei se vocês assistiram aquele documentário em 2015 do The True Cost, que inclusive impulsionou o movimento Fashion Revolution, né? Aliás, o edifício que desabou lá em Bangladesh impulsionou ali uma movimentação mundial para questionar quem faz as roupas
né? Tanto que esses dados aí eu peguei também do Fashion Revolution, né? Então, assim, e muito, uma indústria que também foi muito utilizada nesse discurso de promover o desenvolvimento, promover a economia, né? Só que de uma forma que impacta o meio ambiente, de que é um trabalho escravo, que não remunera bem, condições horríveis, né? De humanas, mesmo para uma pessoa estar ali, né? E aí, pensando outras formas de consumir a moda, de pensar a moda também, eu trouxe um exemplo da Emolina, que é uma estilista indígena, e tem a marca da Nalimo, e ela usa, inclusive, o termo descolonizar, né? Mas eu optei aqui na apresentação, eu opto, né, pelo decolonial, decolonização, por conta, né, dos textos, do debate mesmo decolonial que eu expliquei lá na frente. Então, no Instagram dela, ela tá ali sempre resgatando as origens, resgatando ali a questão do território, né, dos povos nativos, e o território já está acabando, tá, gente? E como que isso é importante? E ela traz esse aspecto da descolonização, nos termos dela, né, trazendo aí como se fala a própria né, na língua, né, no dialeto indígena, enfim, falando que a Latinoamérica é uma invenção colonial, lembra das identidades América, Europa, né? Então ela traz aí essa discussão para a moda e faz uma moda com esse discurso, com essa identidade, né, dizendo que é preciso ocupar os lugares da moda por indígenas, negros, né? Enfim, ter mais representatividade, ou seja, de todos esses corpos, né, que foram subalternizados, né, e hoje ocupar os lugares, em todos os lugares, espaços sociais, inclusive na moda também. E aí eu trouxe alguns perfis para a gente seguir, para apoiar, e que acabam ajudando a gente a entender melhor sobre decolonizar, como trazer o que é feito no Brasil, o que é originário daqui, o que é produzido aqui, o que está fora desses padrões de beleza, de consumo, de desenvolvimento, de moda, europeus, norte-americanos, e valorizar aquilo que é feito aqui, né? O que por muito tempo não foi ainda, ainda não é, né? E muito por esse pensamento ainda colonizado, né? Então eu trouxe alguns Instagrams, né, de estilistas, de pessoas indígenas, negros, que estão ali, ou até mesmo de produções, marcas do Nordeste, né? O que a gente conhece de nacional, o que a gente conhece do Nordeste, né? E se questionar, né? E o outro, aqui desse ladinho aqui direito meu, Instagrams também que ali vão trazer esse conhecimento, vão debater, vão pegar questões atuais, mas pensando um pouco a partir dessa perspectiva. Oi, se você chegou até aqui, a palavra é escolha. E aí eu deixo, depois do que eu falei, a pergunta, né, que a Dani me trouxe. Então, decolonizar a moda é sustentável? Né? Então, devolvo a pergunta para vocês, se a gente quiser debater, na minha opinião, assim, né, óbvio, aliás, é sustentável, né, justamente porque vai nos mostrar outras formas de pensar, de consumir e de produzir, entendendo as relações de poder que ainda persistem, né? E como forma de a gente valorizar também os nossos recursos naturais, enfim, porque essa racionalização, né, do eurocentrismo, ela faz justamente separar a natureza do homem, né? E por isso que a gente explorou por muito tempo. Então, essas são as referências que eu utilizei, né? Está disponível na gravação, e muito obrigada. Muito legal, viu, Gabi? Sobre essa questão, se decolonizar a moda é sustentável, acredito que seja bastante, né?
pela questão de você introduzir novas visões, novas culturas, que vão trazer novas perspectivas, que podem ser positivas, que podem contribuir, que podem trazer uma nova forma de produção, novas formas de ver a moda. Não só a moda, né? Várias áreas. Então, acho Sim, que é muito importante isso, essa integração, assim, que infelizmente não aconteceu antes, né? E sabe uma sim, coisa que eu acho muito interessante, assim? Como que tá muito relacionado, e às vezes de uma forma sutil, mas a exploração social com a exploração ambiental, né? Então a gente vê nesses processos uma exploração de corpos, da forma de trabalho, assim como dos recursos naturais, né? Até a palavra recurso, né? Do meio Sim. ambiente. Então é uma coisa interessante, e assim eu penso na decolonização. Quando a gente pensa em valorizar o que é nosso, né? As pessoas que estão do nosso lado, Com do certeza. Brasil, a moda do Brasil, a gente tira um pouco dessa exploração ambiental e social. É muito importante, muito importante. Gabi, a gente queria é, muito continuar essa discussão, porque é algo que, assim, uma apresentação a gente não consegue explorar toda a complexidade que ela traz, né? é. Mas a gente vai ter que encerrar, assim, só pelo tempo mesmo, pela questão do tempo. Mas com certeza é uma introdução ótima, assim, para uma próxima conversa, para uma próxima exploração mesmo desse tema. Sim. É super Eu importante. procurei trazer os principais, né, conceitos e tudo, mas também, devido ao tempo, não dá para a gente aprofundar muito, né? Mas espero ter Infelizmente. contribuído, infelizmente. Contribuiu bastante. E se ficar alguma dúvida, né, ficou ali meu e-mail para Uhum. quem quiser me procurar e esclarecer. Perfeito. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Que esse seja o primeiro de Com outros. certeza. E é um Ai, pontapé inicial muito importante, né? com certeza, gente. Conhecimento, né? Visão crítica, a gente precisa mesmo construir aí no dia a dia. Verdade. Verdade. Ô, Gabi, eu vou te agradecer então pela participação, por trazer esse conteúdo assim sensacional. Ajudou bastante a reproduzir e desenvolver, né, essa conversa que tá longe de acabar e ela só vai continuando. Mas a gente precisa dar esse pontapé inicial, né? Muito importante. Com certeza, gente. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa conversa e quer continuar acompanhando os conteúdos da Zero Carbon, deixa o like, escreve um comentário abaixo, se inscreve no canal, ativa os sininhos. É muito importante, né, para a gente continuar fazendo os conteúdos do canal e vocês acompanharem os melhores conteúdos. Fiquem ligados nos próximos vídeos da Semana do Meio Ambiente. Lembrando que pelo site da Zero Carbon você consegue compensar seus impactos ambientais com Nature Back. Então, se você quer ajudar o meio ambiente, se você tem esse desejo, entre no site da Zero Carbon e compre online de forma consciente e sustentável. É isso. Beijinhos Beijinhos sustentáveis sustentáveis e e tchau, tchau, tchau. tchau.